vamos mexer. Essa voz é de José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, chefe da facção que controla o tráfico de drogas na região norte do país. Ele não está sozinho nessa gravação, feita dentro da cadeia. Ao lado de outras pessoas está também o então subsecretário de Justiça do Amazonas, o Major Carliomar Barros Brandão. Eles prendam nós lá fora, a polícia prendeu com droga, não estão nem vendo, porque não veio carregar não, porque tá vendo o que está acontecendo lá. A conversa aconteceu em outubro de 2014, entre o primeiro e o segundo turno das eleições para governador. Pouco mais de 2 anos depois, em 1º de janeiro deste ano, segundo a polícia, foi Zé Roberto quem deu a ordem para o massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Foram 17 horas de rebelião, 56 mortos com brutalidade, 119 presos que conseguiram escapar. No dia seguinte, 4 presos foram mortos na unidade prisional do Puraquequara, também em Manaus. 5 dias depois, 33 mortos, dessa vez na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. No dia 8, outros 4 na cadeia pública de Manaus. De acordo com as investigações, a causa das rebeliões e mortes é uma guerra entre a facção de Zé Roberto e um grupo rival das cadeias da região sudeste. A disputa entre os dois grupos não era nenhuma novidade para o governo do Amazonas. Em 2014, o próprio chefão do tráfico fala abertamente sobre o assunto com o então subsecretário de Justiça. E as imundícias ali, no seguro, tudo banho de verme. Vou matar é tudinho. Se um dia essa sair na rua, se nós pegar é sal. Sal, na gíria do crime, é matar. Zé Roberto chega a fazer piada. Que bandido é esse que não pode andar nem na rua? Porque não é escondido da polícia, mas escondido de outro bandido. É verdade. A conversa foi gravada durante um de pelo menos 3 encontros entre Zé Roberto e o Major. No áudio, o chefe do crime faz vários pedidos para o subsecretário. O principal, acabar com o seguro, a área onde ficam os presos que correm risco de vida na cadeia, como estupradores e os membros da facção rival. Espalhamos lá dentro, já era. Acabou, não tem mais seguro, nós controlamos a cadeia tudo. Claro. Ele fala de inimigos que estão na área protegida. Esse pela mãe pediu daqui por quê? Pra ficar lá no meio do outro verme dele. E o secretário... Vamos ver se a gente quebra esse seguro. Em outro momento da conversa, um dos homens que participam da reunião cita presos que Zé Roberto quer matar. Rubão, pavilhão 1, Deco, pavilhão 1. Poucos meses depois da conversa, os dois foram assassinados dentro de outra cadeia de Manaus. Rubão em junho, Deco em julho de 2015. A Polícia Federal investigou o avanço da quadrilha do Amazonas durante a Operação La Muralha de 2015. Foi essa facção que controla o tráfico de drogas aqui na região norte que mandou executar esses presos? Por determinação das lideranças da facção predominante, esses presos foram assassinados dentro do sistema prisional. Mas na gravação feita durante a campanha eleitoral, é possível perceber que os interesses do grupo criminoso iam além de eliminar os rivais. Zé Roberto também fala sobre política e promete apoio ao governador José Melo, que disputava a reeleição. Vai votar no Melo que nós mandemos, vai votar o que nós falamos. A mensagem que ele mandou para vocês, agradecer o apoio. Eu acho que de voto ele vai ter de nós, eu acho que é mais de 100 mil votos. As investigações da Polícia Federal apontam que, a partir das conversas com autoridades do governo do Amazonas na campanha eleitoral de 2014, a facção decidiu dar um passo mais ousado e traçou um plano para as eleições seguintes, de 2016. O objetivo era eleger aqui no Amazonas prefeitos e vereadores comprometidos com os interesses da organização criminosa. Em mensagens de celular interceptadas pela polícia, Zé Roberto explicou o plano para outro membro do grupo. Ele diz que a facção
tem que eleger 3 vereadores e depois fazer deles deputados. Essas lideranças perceberam que era preciso avançar no seu projeto de dominação. No primeiro passo, eleger vereadores, prefeitos, parlamentares estaduais e até federais. É o projeto de poder absoluto, né? Vai do crime até a política. O Major Carliomar hoje é comandante do Batalhão de Trânsito de Manaus. Nós tentamos falar com ele. Mas ele não quis dar entrevista. O major, no entanto, foi ouvido oficialmente sobre a gravação durante uma investigação sobre compra de votos no estado do Amazonas. De momento algum referi ao governador. Infelizmente, do áudio não sai, mas todas as vezes eu falava que eu não estava ali para conversar sobre eleição nenhuma. Tem um trecho onde ele fala sobre um preso que estaria no seguro, e o senhor tem uma frase: vamos ver se a gente quebra o seguro desse cara. O que significa isso? Tirar para outro lugar. Em nota, a assessoria de imprensa do governo do Amazonas diz que, em hipótese alguma, pactuou com qualquer organização ilícita e se disse vítima de ataques de opositores e oportunistas. Sexta passada, o governador afastou o secretário de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, que estava havia 1 ano e 3 meses no cargo. Antes, na terça, o diretor do presídio, onde a maioria das mortes aconteceu, já tinha sido afastado. O motivo? Uma carta escrita em outubro por 2 presos que o acusavam de ser aliado da quadrilha do Amazonas. José Carvalho da Silva conversou com o Fantástico. Sou inocente, não devo nada. O senhor nunca recebeu dinheiro de nenhum preso, de nenhuma facção? Nunca participei disso, não faço isso. Eu gostaria que me mostrasse onde é que está esse dinheiro. Ele admite, no entanto, que armas e drogas entravam com facilidade no complexo penitenciário. Essa cadeia ela foi construída ao lado do regime semiaberto. É somente um muro que divide. Existe uma enorme facilidade de acesso a produtos ilícitos para dentro da cadeia. Como é que eles passam? Eles jogam pelo muro? Eles arremessam. Quando essas armas entram, ela entra por pedaços na unidade, ela nunca entra inteira. Então é muito difícil de policiar isso daí. Na quarta-feira, 17 presos do complexo penitenciário Anísio Jobim, suspeitos de terem participado das mortes do dia 1º, foram transferidos para presídios federais. Zé Roberto da Compensa, o chefe do grupo, já estava na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande desde 2015, quando a Operação La Muralha foi deflagrada. Isso não o impediu de comandar o massacre. Nós temos tudo, nós temos dinheiro, tem arma, tem tudo. Nós fazemos coisas, se mexer com nós, se mexer com a nossa família, não vamos mexer. Confirmou até agora a morte de 26 presos na rebelião na penitenciária de Alcaçuz, a maior do estado. O motim durou mais de 13 horas e começou quando presos de uma facção invadiram o pavilhão onde estavam rivais. Foi a terceira grande rebelião em presídios do país desde o início do ano. O maior presídio do Rio Grande do Norte abriga mais de 1.100 detentos, o dobro da capacidade. Segundo o secretário de Justiça, ontem, por volta das 5 da tarde, hora local, presos do pavilhão 5 invadiram o pavilhão 4. O pavilhão 5 abriga presos de uma facção criminosa rival da dos presos do pavilhão 4. Ainda segundo o governo, agentes usaram bombas de efeito moral e conseguiram evitar que o pavilhão 1 também fosse invadido. Alguns detentos ocuparam os telhados, fizeram um quebra-quebra geral no presídio. Essa mulher estava visitando o marido e disse que os presos aproveitaram o fim do horário de visita para começar a rebelião. Tinha arma dentro do presídio? Tinha arma e foi afirmado pelos agentes penitenciários, por isso que eles saíram, que eles disseram que não ia ficar lá para morrer. Que a gente quisesse ficar, podia ficar, mas eles não iam ficar, porque eles estavam atirando. Quem é que estava atirando? Os presos lá do pavilhão 4. Em direção ao pavilhão 5, as visitas. Já tinham pedido a transferência para outro presídio e eles deram ouvido de mercador. Porque não pode uma facção rival morar do lado uma da outra.
cerca de 2 horas, o presídio ficou às escuras. O governo diz que os detentos cortaram a energia elétrica e os bloqueadores de sinal de celular. No desespero, mães e mulheres de presos chegaram a tentar atear fogo a um sofá na entrada da penitenciária. Elas foram contidas por policiais. A rebelião continuou durante a madrugada. Por volta das 5h30 da manhã, veículos blindados e dezenas de policiais foram posicionados do lado de fora. Às 6h50 da manhã, a tropa de choque e o grupo de operações especiais entraram no presídio. As autoridades disseram que os presos se entregaram sem resistência. Nós tornamos o ambiente cheio de gases e esses gases impediram o confronto separando as duas facções. A partir daí, as guaridas foram reforçadas, o perímetro externo do presídio também reforçado e isso evitou confronto e mais mortes. De longe era possível ver pavilhões destelhados, paredes queimadas, janelas quebradas. Há mais de um ano não há grades para manter os presos nas celas. O secretário de Justiça e Cidadania disse que há indícios de que eles tinham armas de fogo. Há informes de que há armas lá dentro, mas a gente só pode efetivamente confirmar quando essas armas foram apreendidas. Pela manhã, corpos decapitados foram agrupados pelos próprios detentos. No início da tarde, peritos do Instituto Técnico e Científico de Polícia entraram no presídio de Alcaçuz. Começou então o trabalho de recolhimento e identificação dos mortos. O número, segundo o diretor do Instituto, chegou a 27. A gente alugou agora uma carreta, de frigorífico para armazenamento de corpos, caso haja necessidade de se trabalhar mais com esses corpos para investigação e tudo mais. Então essa carreta vai ficar lá perto do ITEP e a gente vai armazenar os corpos que suplantaram a capacidade de armazenamento do ITEP. 9 presos foram levados para o pronto-socorro com ferimentos leves. Nenhum agente penitenciário ou policial foi ferido. E a repórter Michele Rincon está no comando da Polícia Militar no Rio Grande do Norte e tem mais informações ao vivo. Michele. Boa noite, Poliana. Bom, aqui no comando da Polícia Militar está a carreta onde estão armazenados os 26 corpos e não 27, como eu disse na reportagem. Foi feita a recontagem e se chegou a 26 corpos que estão aqui dentro da carreta no comando da Polícia Militar. Agora há pouco, em entrevista coletiva, o diretor do Instituto Técnico e Científico de Polícia disse que o trabalho para a identificação desses corpos pode durar até um mês. Isso porque é preciso fazer o exame de DNA, identificação pela arcada dentária, pelas digitais e também pelos sinais corporais, como tatuagens ou então cortes. A entrevista coletiva também serviu para informar que 6 chefes de facções criminosas foram identificados e devem ser transferidos do presídio de Alcaçuz, mas ainda não se sabe quando e nem para onde. Evaristo. Obrigado, Michele. O presidente Michel Temer usou as redes sociais para falar sobre essa rebelião no Rio Grande do Norte, que foi notícia também na imprensa internacional. A CNN destacou a superlotação no presídio de Alcaçuz. O New York Times disse que mortes violentas são comuns nas penitenciárias brasileiras. E o El País escreveu que a briga entre facções motivou os assassinatos. Em Brasília, o presidente Michel Temer passou o dia no Palácio do Jaburu, onde recebeu visitas, como a do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Numa rede social, Temer disse que estava acompanhando a rebelião no presídio de Natal e que determinou ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que prestasse todo o auxílio necessário ao governo do Rio Grande do Norte. Em nota, o ministro da Justiça lamentou as mortes na rebelião da penitenciária de Alcaçuz e agradeceu, em nome do presidente Temer, o empenho dos policiais que atuaram em defesa da sociedade, evitando fugas e controlando a situação. De acordo com a nota, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, agradeceu o apoio da Força Nacional. Segundo o Ministério da Justiça, a presença da força no estado por mais 60 dias já havia sido autorizada na semana passada. A nota conclui dizendo que, a pedido do governador do Rio Grande do Norte, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que parte dos 13 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional, liberados no fim do ano passado para modernização e compra de equipamentos, seja utilizada em obras para reforçar a segurança no presídio.
O ministro Alexandre de Moraes recebe na próxima terça-feira aqui em Brasília todos os secretários de Segurança Pública dos estados e do Distrito Federal. Eles vão discutir medidas para enfrentar a crise do sistema penitenciário e para implementar o Plano Nacional de Segurança Pública, que tem 3 pontos principais: a criação de 30 mil novas vagas nas penitenciárias, a formação de 27 núcleos de inteligência, um em cada unidade da federação, e a separação de presos perigosos daqueles que cometeram crimes sem violência. Nós temos que parar de dar soldados para a criminalidade organizada. Nós temos que separar nos presídios e quem não praticou crime grave, quem não praticou crime com violência ou grave ameaça, furto, estelionatos, esses devem ter outras penas, fora da penitenciária, para deixar a penitenciária para quem realmente precisa estar lá.